Olá, boa noite. Eu sou Francisco Duarte Guimarães. Está começando agora mais um programa Grandes Temas aqui na TV Universitária. No programa de hoje vamos debater o governo do presidente em exercício Michel Temer. Para o debate, eu conto com a presença de Geraldo Magela, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ubaldo Fernandes, vereador, presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro em Natal, Hugo Manso, também vereador, pelo Partido dos Trabalhadores, e Dário Barbosa, presidente do Diretório Regional do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Sejam bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu queria começar o debate de hoje com o professor Geraldo Magela, perguntando o seguinte: professor, compor um ministério, um presidente montar um ministério é sempre um grande desafio. Alguns dizem até que é uma arte, né? Você tem que acomodar forças, às vezes forças regionais, como foi muito no governo Sarney, não sei se o senhor lembra. Os governadores eram muito influentes naquela época. Tem os partidos também, né, com as suas indicações. Tem os objetivos, as ações, as reformas que o presidente com o seu staff quer fazer. E tudo isso é um desafio grande para montar um novo ministério. Eu queria saber como o senhor avalia esse ministério que foi apresentado pelo presidente em exercício Michel Temer. O presidencialismo de coalizão no Brasil, ele exige uma grande conciliação dentro do Congresso Nacional. E para isso, o presidente, para se viabilizar, ele tem que somar esforços, juntar partidos e lideranças para ter o comando do Congresso Nacional, naturalmente fazer as reformas que ele acha que deve fazer, que o partido deve fazer, e etc. Então, essa composição, e que se reclamava muito do PT, de que seria distribuição de cargos, qualquer um que entrar dentro da institucionalidade vai ter que fazer. Senão não governa. Nós temos 27, 28 partidos políticos, você articula com uma boa parte deles, e sim, articular significa gerar espaço político para essas pessoas. E assim fez o presidente, agora interino, o Michel Temer. Então foi pegar as pessoas lá, buscar os ministros, atendendo a governadores, atendendo a empresários, não é? A Fiesp é contemplada, o Verde São Paulo é contemplado, os partidos políticos, de uma forma geral, são contemplados. Então é uma mescla de partidos que lá estão para encaminhar o que ele chama de um novo projeto para o Brasil. Então não é muito fácil você fazer essa composição. E atender principalmente, né, a expectativa da comunidade, gerar especialmente uma certa esperança, não é, para a sociedade. E então essa proposição está aí montada, e uma questão que é levantada é que o desenvolvimento seria, a retomada do desenvolvimento seria muito importante. E tem esse documento que foi lançado pelo Temer, pelo PMDB, que está lá na página da Fundação Ulisses Guimarães, né, que traz aqui uma série de proposições, uma série de críticas também, contraditoriamente o PMDB, que passou a vida inteira, depois de 85, nos governos, imagino que todos, né? O senhor está falando de uma ponte para o futuro? Uma ponte para o futuro, está aqui. Então, a base da montagem do Ministério deve ser essa ponte para o futuro que o governo Temer lançou para a sociedade, que ela está debatendo. As universidades, os sindicatos, a sociedade, os meios de comunicação, vocês agora vão fazer esse debate hoje sobre isso, né? E então, este documento ele é importante como um horizonte, uma perspectiva desse governo que está se iniciando. Hugo, o presidente em exercício disse recentemente que dois grandes objetivos dele, né, no poder, no governo, pacificar o país e arranjar emprego para a população. E tendo em vista esse documento aqui que o professor citou, eu queria que você avaliasse agora que o PT parece estar indo para a oposição. Estamos na oposição, Duarte, e não há legitimidade em Michel Temer para
estabelecer um diálogo com a sociedade brasileira. É um governo imposto. Nós estamos diante de uma imposição, nós estamos diante de um golpe que se estabeleceu no país. Essa é a nossa interpretação, uma interpretação que é veiculada pela mídia, pela grande imprensa internacional. Eu me refiro não a publicações marxistas ou publicações de esquerda, de universidades. Eu me refiro a New York Times, em editorial, assim classifica um governo ilegítimo, um governo que ele toma de assalto o aparelho governamental brasileiro diante de uma cena dantesca que foi aquela votação do dia 17 de abril, e a partir daí se estabelece uma situação muito difícil para o país. Nós estamos diante de uma situação extremamente complexa, uma situação que irá exigir da intelectualidade, da Universidade Federal, da nossa juventude, dos estudantes, dos aposentados, das aposentadas, um posicionamento. As pessoas estão sendo chamadas a se posicionar diante uma medida que não é legítima, não há legitimidade neste governo. Então, nós estamos, sim, na oposição e estamos chamando forças políticas diversas, movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, a dialogarem conosco, a dialogarem com a nação. É muito mais do que a defesa de um governo que se estabeleceu legitimamente pelo voto e muito mais em defesa de uma metodologia, de algo chamado democracia, algo que essa universidade nos ensinou. Fui aluno aqui, algo que esse programa nos ensina ao debater todas as segundas os grandes temas urbanos, rurais, acadêmicos, sociais, ambientais. Então, é essa lição de democracia que as universidades, que os institutos federais, que o movimento livre dos homens, das mulheres, da juventude, da comunidade LGBT, ensina. Estamos, Duarte, no século XXI. Não estamos na Idade Média, não estamos vivendo períodos outros. E é exatamente diante dessa modernidade, desse momento que vivemos, que temos que ter respostas para a política, para a condução do Estado, no caso o Estado brasileiro, um Estado moderno, em século XXI, na era das mídias digitais, da microeletrônica. Nós não podemos ficar como se estivéssemos vivendo o período dos déspotas. E não é muito esclarecido o déspota que se encontra no Palácio do Planalto. Eu queria perguntar a Dário, qual a posição do PSTU diante desse cenário? A gente sabe que o presidente em exercício é o vice-presidente foi eleito por 2 vezes com a presidente Dilma. Você acompanha o pensamento do Hugo, ou o partido tem um outro posicionamento de questionar tanto Temer quanto Dilma? Boa noite, telespectadores do Grandes Temas. Primeiro, para o PSTU, nós não tivemos nenhum acordo, não é, com essa questão do impeachment, nem tampouco com esse governo. Nós, há muito tempo, nós estamos dizendo fora todos eles. Por quê? Porque durante o governo do PT, durante o governo de Dilma, principalmente esse último governo, todo o ajuste fiscal que o governo PT propôs foi um ajuste fiscal que hoje é o mesmo ajuste fiscal, as medidas econômicas que o governo Temer assume e requenta. Exemplo, reforma da Previdência. A Dilma não tinha mais base no acordo parlamentar, no Congresso e no Senado, na Câmara de Deputados e Senado. Nas ruas também não tinha mais o apoio popular que tinha antes. Então, reforma da Previdência, que a Dilma propôs, não conseguiu, porque não tinha mais apoio no Congresso, o Temer retoma. CPMF, também era proposta da Dilma. Então, não conseguiu aprovar, retoma o Temer, o vice dela, que, numa manobra institucional, assume o governo, a presidência. Se você for olhar também a economia, as medidas para que a economia cresça, para que gere mais emprego. Um acordo com os governadores para estender as dívidas com os estados, o mesmo acordo que a Dilma também propôs,
que significa o quê? Que alonga a dívida dos estados, através dos governadores e as prefeituras, mas em compensação os governadores e os prefeitos devem tomar iniciativas duras de não cumprir acordos salariais, de reduzir pensão, de não dar reajuste sequer segundo a inflação, e com possibilidades de plano de demissão voluntária e demissão no serviço público. Então, esse é o programa de ajuste que era da Dilma, sem base e apoio no Congresso, o Temer retoma. Então, é uma continuidade do ajuste fiscal contra os trabalhadores, contra a classe trabalhadora. E é o programa que a Fiesp, que dizia que não ia pagar o pato, de fato, esse governo, se a Dilma aprova aquele programa e se o Temer aprova, é um programa claramente que faz com que a Fiesp não pague o pato, mas quem paga o pato são os trabalhadores. Então, por isso que nós estamos fora todos eles. Antes era fora Dilma, Temer, o Congresso Nacional. Sobre o Congresso Nacional, 513 deputados federais, 226 têm problemas com a justiça, com problema de corrupção, inquéritos, processos em andamento. Os senadores da mesma forma. Os ministros do Temer agora, boa parte, uns 8 ou 9, passaram pelo governo de Lula e Dilma. E 11 deles estão respondendo processos na justiça. Por isso nós estamos dizendo, é uma continuidade de um governo que não tinha força no Congresso e nem tinha força lá fora nas ruas, que agora tenta reconquistar essa força com um plano, um salto para o futuro, pacificar o país, para retomar o crescimento para a Fiesp, para as federações das indústrias, para o grande capital nacional e internacional. Mas para os trabalhadores vai ser rebaixamento de salário, vai ser possibilidade de emprego. Isso já foi dito, o Romero Jucá já falou isso. O PT é um partido de burguês? O PT, não estou dizendo que é um partido burguês, tem muitos trabalhadores, tem referência no PT. Mas, no entanto, o PT, ao longo desses anos, ele se aproximou tanto do agronegócio, do latifúndio, dos banqueiros nacionais e internacionais, da própria Fiesp, que pediu a renúncia, o impeachment da Dilma, que ele ficou um partido cuja sua direção ela tinha muito mais relações com o capital nacional e internacional do que com a classe trabalhadora. Então, se não é um partido burguês por causa da sua base social, por causa de muitos militantes sinceros, honestos, mas boa parte da sua direção, uma relação muito fina com o grande capital. Baldo, você é o presidente do Diretório Municipal, né, aqui em Natal, do PMDB. O presidente em exercício é do PMDB e foi nomeado um ministro do PMDB que é do Rio Grande do Norte, que é o Henrique Alves. Isso quer dizer que vai se trazer benefícios para o Rio Grande do Norte? Será que a população do nosso estado pode esperar coisas positivas do governo Temer? Bom, eu quero dar uma boa noite aos telespectadores da TV Universitária, do seu programa Grandes Temas. E dizer, primeiro, discordar da posição do colega vereador Hugo Manso, onde faz referência ao golpe, né? O PT sempre tem colocado isso que foi um golpe, mas que golpe é esse? Eu quero aqui discordar, até porque golpe de Estado significa a derrubada de um governo ilegal, o que não aconteceu, né? Houve o impedimento, mas esse impedimento foi provocado por quem? Primeiro, o descontentamento da massa, né, do nosso país contra o governo, e provocado também por um jurista que foi fundador do PT, que foi Hélio Bicudo, entendeu? Então, tudo transcorreu de uma forma normal, contido na Constituição brasileira, houve todos o rito, né, para o cumprimento da Constituição. Eu acho que golpe, ela não pega mais hoje, no momento atual, nesse novo cenário que nós estamos vivendo no Brasil, né? O golpe pode chegar nas massas populares, mas na classe média esse golpe não existe mais, né? Sobre a questão de Henrique, eu acho que quem ganhou foi o Rio Grande do Norte, né? Henrique, quando ministro, inclusive do governo de Dilma, tem trazido muito recurso principalmente para Natal, né? Mãe Luísa foi contemplada com a escadaria em torno de 7 milhões. Santa Cruz, aqui bem próximo a gente, foi contemplado com mais 5 milhões para a construção do santuário de Santa Rita de Cássia, valorizando o turismo religioso. Só o Rio Grande do Norte tem um ministro fazendo parte do governo federal. Isso significa dizer que para o nosso estado há uma abertura, né, do governo federal
para que o próprio governo do Estado, os próprios prefeitos dos municípios, possa ter esse canal para abrir as portas. Nós sabemos hoje desse espaço, inclusive que o Rio Grande do Norte sempre teve esse espaço a nível nacional. Eu acho que se Henrique não estivesse lá, iria ser uma perda para o nosso Estado. Então, eu acho que Henrique, para nós do Rio Grande do Norte, foi muito bom a permanência dele no Ministério, agora no novo governo Temer. A legitimidade é uma coisa interessante, não é? Você veja assim, o PMDB, ele é um partido político que eu acho que é uma das maiores dificuldades e obstáculos do desenvolvimento nacional. O PMDB, ele não foi só golpista e traidor, mas ele trai também a sua própria memória. Não sei se você lutou ao lado do PMDB, que todas as forças democráticas e progressistas do Brasil se juntaram ao PMDB para trazer a democracia. E o PMDB hoje trai essa memória. A principal traição do PMDB hoje é a sua própria história. Ele nega a sua história, tá certo? E faz um encaminhamento desse tipo, dessa forma. Com uma maioria construída com o dinheiro da Fiesp, com uma maioria articulada por grupos e organizações de igrejas reacionárias e atrasadas. Quer dizer, o PMDB, ele produz diversas traições, além da que faz com uma presidente que foi eleito por 2 vezes. Se você lê esse documento, faz críticas, não é? Ao atual governo que passou, ao governo Dilma, quando ele estava ali com 8 ministros. Eu vou criticar o governo que eu fiz parte, que eu compus, que eu estava lá com 8 ministros, além do vice-presidente. Quer dizer, é uma coisa assim, quer dizer, muito complicada você explicar isso para uma sociedade e para a população brasileira e dizer mais que eu vou fazer diferente. Como é que vai fazer diferente, mas para pior, sim. Porque a questão da Previdência que o Dário falou é uma das coisas mais fundamentais no Brasil, a questão das políticas sociais, que não é do governo Lula, é da Constituição de 88, que vem lá do velho Ulisses Guimarães, do velho PMDB, de saudosa memória, não é? Porque lá está, não é? Assistência social às pessoas carentes, necessitadas e em perigo de risco. É obrigação do Estado. Lá está a saúde pública, o SUS, não é? Para que a população, universalmente, pela primeira vez da história do Brasil. A Constituição de 88 traz isso e o governo do PT, ele segura isso. O que o Temer propõe nesse documento? Rever isso. A questão salarial é uma outra questão absurda. Quer dizer, a vinculação da inflação, não é, ao salário mínimo, ao aumento do salário mínimo, com ganhos, não é, para além da inflação, é uma coisa importante. Do aposentado, e o aposentado deve verificar isso. A aposentadoria está vinculada ao aumento do salário mínimo. Na hora que você desvincula, você segura o salário do aposentado. É o que o Temer propõe. E a privatização do SUS, sim, isso está proposto. Isso é uma exigência dos grupos econômicos ligados à saúde no Brasil, privados ligados à saúde no Brasil, para que se faça a privatização e se destrua o projeto, que é um projeto copiado pelo mundo todo, que é o projeto do SUS, e que não é de Lula, e que não é de Dilma, que não é do PT, mas que é da sociedade brasileira, que nós conquistamos, os brasileiros, não só o PMDB, que conquistaram com as lutas políticas de 24 anos da ditadura, né, a juventude, os professores, os trabalhadores, a sociedade em geral, lutando contra isso e fizeram boas conquistas no tempo do PMDB, que tinha um projeto social e foi um projeto social interessante. Aí hoje a gente nega. Ao se ler esse documento, você fica estarrecido. Como é que o PMDB pode fazer crítica ao processo de desenvolvimento se ele participou de todos os governos, Baldo, de lá para cá? Desde 85 ele é governo, de um jeito ou de outro, com grandes ministérios, porque ele é um grande partido. Aí hoje o PMDB aparece como salvação de quê? Nem o PSDB está com disposição de pôr a cara. Ele já fugiu. O PSDB já fugiu. Deixou lá o PMDB assumir esse desgaste. Vai ser duro, vai ser forte a batalha, porque as massas estão nas ruas, estão nas avenidas, nas praças, estão ocupando as praças e as ruas, e o PMDB vai negociar como com essa população? Vai negociar redução. Você pega esse documento por inteiro,
Você não vê, aí eu quero fazer uma discordância aqui da CPMF, sabe, Dário? Ela é importantíssima, é o imposto mais igualitário do Brasil. Porque se você ganha 500, você paga por 500. Se ganha 5 bilhões, você paga por 5 bilhões. Quem derrubou a CPMF, Dário, foram os empresários da Fiesp, numa manhã, nos grandes salões, no Salão dos Grandes Atos, lá, chama os senadores e derruba a CPMF numa semana. Então eu acho que a retomada da CPMF, não é? E o Temer reclama aqui de impostos, nós estamos paritariamente com a Alemanha, com a Suíça, com a Suécia, com os Estados Unidos, eles estão um pouco a menos, mas nós estamos paritariamente cobrando impostos como eles, tá? Não cobramos nem mais nem menos. E um Estado social para se manter precisa sim. Aí, Dário, nós entraríamos num acordo assim, né? Pega a grande fortuna que não está discutida nesse documento, as grandes fortunas do Brasil, os grandes banqueiros que enriqueceram nisso, eu concordo com você, o PT não fez o PT não é socialista nesse momento. O projeto do PT é um projeto que pega uma pequena parcela, né, dos resultados dos impostos cobrados do trabalho da população brasileira e reparta para ela. Por que o PT hoje tem uma memória que está sendo difícil destruí-lo? Porque nenhum governo no Brasil, não é, em mais de 500 anos, fez isso. Mas me permita, Geraldo, quando você fala no início de um presidencialismo de coalizão que nós temos no país, absolutamente não é razoável imaginar que um presidente de república eleito legitimamente, como foi o presidente Lula em 2002, mas num contexto onde a imensa maioria dos governadores do Estado, a imensa maioria dos governadores de grandes cidades, a imensa maioria do Parlamento, Senado e Câmara Federal, Assembleias Legislativas, câmaras municipais, tem um pensamento conservador, distante do próprio programa eleito. E a implementação desse programa, de fato, se deu sob duras condições. Mas construímos algo extremamente importante. Essa universidade sabe o que ela era até 2000, até 2002. Ela sabe. Os trabalhadores que estão aqui nesse estúdio sabem, lembram exatamente a realidade. Pois é, Hugo. Então, há uma mudança. Nós constituímos algo extremamente importante. Onde foi que o PT errou? É porque, para chegar numa situação dessa, tem que ter acontecido alguma coisa que talvez somente a palavra golpe não explique. Eu sei que uma das grandes características do PT, na oposição principalmente, era fazer autocríticas. Não faltou uma autocrítica do PT no governo? Duarte, veja só, nós temos clareza que um país com 200 milhões de pessoas não se erra ou não se acerta sozinho. Então, Lula, ao chegar à presidência da República, ele chega dentro de um processo. A TVU estava passando agora, pouco antes de nós entrarmos aqui, imagens de uma das greves operárias de São Bernardo do Campo, de 79, 80, eu vi aqui rapidamente as imagens. Há todo um processo político que nós construímos com muitas dificuldades, diante ainda um regime ditatorial, e conseguimos, depois de inúmeras derrotas, chegar pela via democrata. Uma democracia que não foi por nós construída integralmente. Lembre que o PT teve uma participação importante na Constituinte de 88, que Geraldo Magela se refere, mas nós tivemos profundas divergências. Aquela Constituinte cidadã apresentada por Ulisses Guimarães não era exatamente o nosso texto de desejo, mas nós participamos daquele processo. Nós somos um partido que se insere nesse contexto institucional brasileiro sem abrir mão de um diálogo preferencial com os movimentos sociais. Então, ao chegarmos ao governo, chegamos em coalizão. Chegamos com um dos grandes empresários nacionais, José Alencar de vice, que teve uma postura extremamente correta nos 8 anos do presidente Lula. Mas tivemos que conduzir ao Ministério forças políticas diferentes das nossas. Poderíamos ter construído com forças apenas do movimento sindical, do movimento popular. Mas o contexto real, histórico e a correlação de forças no parlamento não nos permitia isso. Então, eu diria que o PT errou muito. Errou mais do que o governo, eu diria até. Porém, nós temos que entender que é um erro
digamos assim, quase que inevitável sob o ponto de vista dessas correlações de força. Nós poderíamos ter pisado no acelerador em algumas políticas e talvez ter diminuído o processo de alianças e debates institucionais que travamos. Agora, temos muitos acertos e o maior deles é exatamente se inserir no processo democrático. Quantas conferências se realizam nesse país nesses últimos anos? Quantas consultas de fato se chama a população? O nosso problema é que há um hiato muito forte entre o que a população diz, essas pessoas que estão nas ruas, que ontem vieram aqui à Praça da Árvore, numa convocação que nós não sabemos identificar até exatamente de onde ela surge. Quantas pessoas no país inteiro estão se posicionando nos shows, nos teatros, nos estádios de futebol, a torcida do Corinthians, as torcidas estão indo a público, coisa que não era normal, tá certo? Por quê? Porque reconhecem que havia um processo legítimo, com erros, mas é melhor se relacionar com um governo que comete erros, que tem contradições, mas que é legítimo, que tem interlocução, que não tem dentro dele essa prática, que é uma prática golpista, conspiratória, desonesta. E, portanto, a pauta que nós temos apresentado do ProUni, a pauta que nós temos apresentado do Luz para Todos, do compra direta da agricultura familiar, do fortalecimento da agricultura familiar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Duarte, não foi invenção nossa. Esse ministério começa no governo de Fernando Henrique, por uma pressão dos movimentos sociais. Nós alargamos, nós fortalecemos. Eu fui, por 5 anos, representante do ministro Miguel Rosseto, aqui no Rio Grande do Norte, numa delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto. Nas primeiras horas, ele diz para que vem. Ele elimina o Ministério da Cultura, que também não foi. A cultura não é invenção do PT. Michel Temer tem que entender isso. Os conservadores desse país têm que entender. A cultura vai sobreviver com ou sem ministério agora. O ministério é um espaço de diálogo. O ministério é um espaço de diálogo importante. Hugo, eu queria pedir licença a você um pouquinho para a gente ir para o nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos. O debate tá bom, não saia daí. E passando a palavra no próximo bloco para Dário e Ubaldo, que também foram citados pelos nossos outros convidados. Não saia daí, a gente volta já.